Diretoria, Palmeiras e Grêmio causaram alguma polêmica desnecessária, na minha opinião, essa semana com a colocação dos seus times reservas para jogar a Libertadores da América. O Palmeiras vai jogar nas próximas horas, o Grêmio já jogou, perdeu o primeiro jogo pro The Strong, é um jogo na altitude, onde dificilmente o Grêmio já teria dificuldade de qualquer maneira, poderia ganhar, óbvio, com o time titular, mas teria dificuldade, é um jogo numa altitude complicada e tal, é um jogo que tradicionalmente os times brasileiros têm dificuldade lá, e o Grêmio tem uma decisão contra o Juventude no sábado, que, portanto, justifica. O Palmeiras tem uma decisão contra o Santos no domingo, que justifica mais ainda no jogo contra o São Lourenço. Mas aí a gente tem que entrar numa análise que eu acho que é um pouco mais fria do que simplesmente fazer um julgamento em cima. Desculpa a câmera aqui, a imagem, mas eu tô no hotel aqui, é o que deu pra fazer. Foca no que eu tô falando, porra. E foca na Superbet também, que eu quero que vocês entrem lá, façam o login de vocês, peguem aqui então, porque tem as apostas do título da Libertadores, tá? Então você acredita no teu time? Bota agora que tá pagando um dinheirão. Vai lá, pega os seus 500 de bônus e bota no teu time lá que eu quero ver. Machão. Mas é o seguinte, você tem que ter uma análise mais fria sobre os grupos. Se a gente entende, e a gente, maior parte de nós, entendemos que o Palmeiras é favorito num grupo com o Independiente, com o Liverpool do Uruguai, Independente Del Valle e São Lourenço, o Palmeiras é mais time do que os três, e o Palmeiras não deve ter dificuldade para passar. Eu acho que cabe ao próprio Palmeiras também acreditar nisso, saber do potencial dele, saber que ele pode fazer os 9 pontos em casa e arrumar uma vitória ou 2 empates fora de casa, mesmo que ele perca o jogo pro São Lourenço e se classificar. Ser campeão paulista, por mais insignificante que seja um título estadual hoje, é melhor você ser campeão paulista do que você não ganhar nada. E você ir para a próxima fase da Libertadores não te garante título nenhum. É apenas um passo. Você não está abrindo mão da Libertadores. Você está apenas priorizando que naquela semana é mais importante você ser campeão estadual em cima de um rival, no caso do Palmeiras, o Grêmio nem tanto, mas em cima de um rival, do que você garantir uma vaga na próxima fase da Libertadores, que você tem 99% de chance de conseguir mesmo com uma derrota inicial. Então, mesmo que o Palmeiras não perca pro São Lourenço daqui a pouco, tá? O ponto não é esse. O ponto é que, obviamente, um time reserva vai mais enfraquecido pro jogo de Libertadores. Isso é uma obviedade. Mas a escolha pelo estadual não é em detrimento da Libertadores. Você está escolhendo o estadual porque você está no único jogo do estadual que realmente importa, que é a segunda decisão, que é o que te dá o título ou não. E o Palmeiras tem que reverter um resultado contra o Santos, não é a mesma situação do Grêmio, que tem que reverter um resultado, fazendo um resultado contra o Juventude em casa. Claro que o do Grêmio é mais fácil, mas o Grêmio também tem muito menos elenco do que o time do Palmeiras. Então o Palmeiras é um time construído há muitos anos, vem ganhando tudo, não tem carga nenhuma nas costas e tal. É outro cenário em relação ao Grêmio, que quer fazer esse título para deixar o Internacional, que quase foi para uma final de Libertadores no ano passado, que está se remontando, que está chegando, e quem conhece um pouquinho o futebol do Sul, sabe que ali a balança são os dois, irmão. Ninguém ali tá fazendo comparativo com o Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo. A balança são os dois. Os caras querem se pegar. Se o Internacional deu um indício, como deu claramente no ano passado, de retomada, montei um time interessante, reforcei pra esse ano, mantive o treinador e tal. Meu irmão, não cheguei por um detalhe na final. E se chegasse, engoliu o Boca. Então, assim, o Inter não ganhou a Libertadores da América por incompetência do seu principal jogador, que é o Valencia. Olha como o futebol é cruel. Mas não tem nada de errado e de mentiroso em dizer que foi um detalhe que tirou o Internacional, um detalhe individual que tirou o Internacional de uma final de Libertadores. Todo mundo viu, o cara perdeu 3 gols em casa, fora e 3 gols em casa, na cara do gol. Então, sim, o Internacional esteve muito perto de ganhar uma Libertadores da América no ano passado. Mantido tudo isso, reforçando o time e entrando esse ano aqui, claro que o Inter incomoda. Claro que o Inter começa a dizer pro Grêmio, tô dando seta. Eu não sei se eu tô melhor que você, mas eu cheguei. Eu não tô mais de brincadeira. Eu cheguei aqui. O Inter nos últimos anos beliscou o vice-campeonato brasileiro. O Inter tá muito perto de ganhar um campeonato. Ano após ano. O Inter tá muito perto de chegar a uma grande conquista. E o Grêmio não é idiota. O Grêmio tá vendo isso. O Grêmio falou, eu dominei os últimos anos aqui. Se eu puder ganhar um campeonato estadual pra manter a hegemonia aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, excelente. O Grêmio é excelente. E tá contra o Juventude em casa, porra, tem a faca e o queijo. Pode acontecer de não ganhar? Claro que pode. O Roger tá fazendo um grande trabalho. Juventude é um time chato pra caralho. Porra, mas a tendência é o Grêmio ganhar. Então, nesse momento, é mais importante pro Grêmio manter essa hegemonia, essa paz com o torcedor e dar essa alegria pro torcedor de poder debochar de novo do Internacional e ganhar mais um título seguido, se eu não me engano, o 6º ou 7º seguido, e do que você eventualmente, porra, preciso ganhar do The Strong. Não, você vai lá e resolve em casa. Né, com moral alta, com jogadores felizes, com o time em paz com a torcida e tal. Então eu por mais que eu ache o campeonato estadual fraco, ou a Copa Sul-Americana, que é outro campeonato que eu não vejo sentido nenhum, se você tá jogando uma decisão, eu entendo, irmão, porque botar um caneco na tua sala de troféu, ou um ingresso numa fase que não te garante para um outro torneio maior, eu acho bobagem. E no caso do Palmeiras é pior do que o do Grêmio. Por quê? Porque o confronto é contra o adversário.
direto contra um rival direto, que é o Santos, que é um dos maiores clubes do Brasil. Então você tem uma rivalidade ali entre Santos e Palmeiras. Você tem além talvez não seja o Grenal, porque não é o principal adversário do Palmeiras, e nem o principal adversário do Santos seja o Palmeiras, os dois têm o Corinthians como seu grande rival, mas tem um clássico ali no meio que você não quer perder, porra. Não, obviamente você não quer perder. O Palmeiras acabou de perder pro São Paulo também essa Supercopa. Então tem toda uma questão ali. Fala, porra, eu posso passar nessa fase sem precisar disso. Então, pô, por que não poupar os jogadores aqui agora e jogar no outro final? Eu sei que o torcedor tem aquela frase na cabeça que eu nem acho totalmente absurda. Quer dizer, fala, pô, teve o campeonato estadual inteiro pra poupar. Agora tem uma semana que tem que fazer 3 jogos, vai poupar os caras. Eu acho que é mais a viagem do que o jogo. Sinceramente, eu acho que é mais a viagem do que o jogo. E eu sei que a viagem para Buenos Aires não é tão desgastante quanto a viagem do Grêmio, mas o processo da viagem, cara, e eu sou um cara que viaja bastante, então eu posso dizer isso. As pessoas acham que o voo, muitas vezes a gente faz uma conta errada na nossa cabeça. Ah, o voo são 3 horas. Não é o voo, cara. Não é o voo. Uma viagem extremamente chata. Eu viajo, essa viagem que eu tô fazendo, por exemplo, que eu tô há mais de 40 dias viajando, eu tô fazendo um dia, a cada X dias tem um dia que eu viajo. Esse dia é perdido. Por mais que seja uma viagem de 1h30. Por quê? Porque você tem que sair 2 horas antes do voo, você tem que estar no aeroporto. Então, 3 horas antes você tem que sair da sua casa. Então, já são 3 horas que você não pegou o voo. Mais 2 horas, 3 horas de voo, 6 horas. Quando você chega lá, você tem o desembarque, é um desembarque internacional, caralho, tal, não sei o que. Mais um tempo. Depois disso, você vai juntar, no caso de uma equipe, mais difícil ainda, para todo mundo entrar no ônibus. Esse ônibus tem uma logística para ir até o hotel. Quando chega no hotel, é o check-in. E quando chega no check-in, você vai pro quarto. Quando chega no quarto, vocês arrumam a mala. Meu irmão, quando você for ver, se tu pegou um voo de 2 horas, tu levou 8 para chegar. É muito cansativo, cara. É bem cansativo. Então, para um time de futebol que precisa estar no ápice da disposição e etc., tem um peso ainda mais pro Grêmio que ia jogar lá contra o The Strong na casa do caralho, entendeu? Então eu acho que a viagem pesa até mais no cálculo do treinador do que falar, pô, jogou 90 minutos. Porque eu acho que e lembre-se, tem a volta, né? Então tem a ida e tem a volta. Você perde 2 dias para fazer isso. São 2 dias de treinamento, de recuperação muscular, etc. Que para nós pode parecer bobo, mas para um jogador profissional de alto nível não é bobo. 2 dias de recuperação não é pouca coisa. Então eu entendo o Grêmio e Palmeiras, eu não julgo. Eu acho que se o jogo fosse aqui, fosse contra um time brasileiro, contra o Botafogo, porra, vai a merda, vai lá e joga. Mas, porra, uma viagem internacional, cara, porra, não precisa, irmão. Os dois têm condição de passar sem esse jogo inicial. Então, bola pra frente, e o Grêmio atraiu uma responsabilidade a mais pra ele. O Palmeiras, se não ganhar o jogo, vai atrair também uma responsabilidade maior pra ele. Mas os dois têm condição de arcar com essa responsabilidade e, portanto, eu aprovo a decisão do Renato e do Abel. Como se eles precisassem da minha aprovação, né? Mas, enfim, meu trabalho é esse, então. Sucesso na Europa, Superbet, agora no Brasil. Tem bônus generosos, super odds e saques instantâneos na hora que você ganha. Seja super com Superbet.